Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né, do habitual, mas como vocês são meus amigos, vocês estão me acompanhando aqui, eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive, embora que seja uma experiência que não seja muito agradável, né? Mas eu senti no meu coração, sabe, vontade de falar sobre esse assunto. Eu creio que foi Deus que me tocou para eu falar sobre esse assunto com vocês. E, bom, então eu vou começar a falar sobre esse assunto. Foi em meados de 2003 que esse fato aconteceu. Foi um momento muito complicado na minha vida, né? Foi um momento no qual eu achei que não ia conseguir vencer, né? Eu já tinha uns 2 anos que eu era casada nessa época e na época, como no início de todo relacionamento, a gente tem problemas, né? E eu já venho de um histórico complicado na minha vida, porque quando eu era pequena, os meus pais se separaram, aí a minha mãe, ela não quis cuidar de mim, né? Ela alegou que não tinha condições de me criar, de me cuidar, e ela acabou me dando para minha avó paterna, né? Para minha avó me criar. Enfim, eu acredito que essa situação já venha lá de antigamente, né? Nessa época eu tinha uns 3 aninhos de idade e eu me lembro até hoje, minha mãe, ela foi mudar de uma cidade para outra e ela passou com o caminhão da mudança na frente da casa da minha avó paterna e quando ela parou na frente da casa da minha avó, ela me desceu do caminhão, abriu a porta, me colocou pro lado de fora do caminhão e entregou uma sacolinha com umas roupinhas minha. E ela falou para minha avó que se a minha avó pudesse me criar, ela que me criasse. Se a minha avó não pudesse, ela podia me doar para alguém, né? Enfim, só para início de conversa, né? Então eu cresci, sabe, com aquele sentimento de abandono, de desprezo, porque o psicológico da pessoa, ele atinge, né, o psicológico da pessoa, não tem como, né? E eu era bebê ainda, considerando bebê, porque 3 aninhos de idade a gente é um bebê, né? Depende da mãe para comer, depende de trocar fralda, depende de tudo, né, da mãe. Mas hoje em dia, eu e a minha mãe, a gente tem um relacionamento bom, sabe? É, ela já me pediu perdão, eu já perdoei ela, né? Não tenho nada de rancor, não tenho nada de mágoa dela, nada, sabe? Eu já superei essa fase, né? Mas aonde que eu quero chegar com isso? Então, nessa época ali, eu era recém-casada, era cheia de conflitos dentro de mim, né? Sempre fui uma pessoa com muitos conflitos dentro de mim, sabe? E no início do relacionamento a gente tem as dificuldades, os obstáculos, né, que a gente tem que atravessar, as adaptações e tal. Enfim, então foi complicado ali naquela época. Depois, na sequência, eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho. Meu parto não foi um parto fácil, não foi, foi muito complicado o meu parto, que esse aí eu vou fazer um vídeo, próximo vídeo que eu fizer, eu vou continuar relatando sobre essa situação, mas hoje especificamente eu vou falar sobre a minha situação, né? E então, depois que o meu filho nasceu, passei por um período muito difícil, gente, mais difícil do que tinha sido antes na minha vida. Eu eu entrei literalmente no fundo do poço, né? E com todas as situações que eu estava vivendo naquele momento, na minha vida particular, na minha vida pessoal, eu, eu entrei numa depressão profunda, na qual eu não conseguia nem fazer as minhas necessidades
básicas, que seria tomar banho, pentear cabelo, se vestir, fazer os afazeres de dentro da minha casa, enfim, ter uma vida comum como qualquer outra pessoa. Eu não tive essa capacidade. E aquilo foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando, e o meu relacionamento também eu comecei a deixar de lado, sabe? Muitas das vezes a gente tinha os conflitos, ao invés de entender e saber lidar com a situação, eu não entendia, eu chutava o balde mesmo, brigava, discutia, tanto eu quanto meu esposo. E ali aquilo foi virando uma bola de neve, literalmente, né? Aí chegou uma situação em que começou a ficar insustentável aquilo. Eu comecei a não reagir mais, né? Eu comecei a não reagir mais. E surgiram situações no meu relacionamento em que eu disse que eu resolvi colocar um ponto final no meu relacionamento, né? Porque era brigas, era ciúmes, literalmente era uma confusão. Então, nesse dia eu saí para trabalhar e na metade do caminho eu decidi, eu falei, não quero mais saber, chega, para mim já deu, eu não aguento mais. Para mim, eu não tenho mais como viver essa situação. E eu lembro que eu fui até a metade do percurso que eu fazia para ir trabalhar e voltei para casa. Eu ia trabalhar de ônibus, né? Peguei o ônibus e voltei para casa. O meu filho, que era pequenininho, a minha mãe cuidava, estava na casa da minha mãe, no caso da minha madrasta, né? Que eu considero ela como minha mãe de fato, né? Porque é ela que me criou, né? Depois acabou que meu pai soube que a minha mãe me entregou para minha avó e meu pai casou com essa minha madrasta e resolveu ir me buscar, né? Então foi ela que me criou. Então eu digo que ela não é minha madrasta, ela é minha mãe, porque ela fez por mim o que outra pessoa não fez, né? Então, voltando lá no assunto, então eu voltei para casa nesse dia decidida. Eu não aguentava mais. Voltei para casa e pensei, chega, não dá mais para mim. Aí eu voltei para casa, eu tinha uma caixa com medicações, com remédios, e eu abri essa caixa nesse dia, peguei todos os remédios que tinha, os piores, os mais fortes, e tomei todos de uma vez só. E eu disse, deu, agora eu não quero mais viver. Acabou. Para mim, não quero mais continuar nesse mundo. E assim fiz, gente. Tomei todos aqueles medicamentos e deitei na cama e esperei que o pior acontecesse. Aí, meio-dia, meu marido vinha para casa para almoçar e naquele dia ele veio de fato para almoçar e quando chegou em casa me encontrou desacordada na cama, né? E tentou me acordar, eu não me acordava, não me movimentava. Daí ele avisou meu pai. Na época a gente não tinha carro, aí meu pai chamou meu tio, que na época foram juntos na minha casa e me levaram erguida, né? Colocaram dentro do carro e foram para o hospital. Chegando lá no hospital, aí eles verificaram, né, meu pulso, é, se eu estava bem, se eu estava viva, e eu estava, né? E aí eles me encaminharam para fazer uma lavagem estomacal, né? E fizeram essa lavagem estomacal em mim e tal. Eu lembro que quando eu acordei já com a psiquiatra do meu lado, né? Ela estava sentada ali do meu lado, me observando. E quando eu acordei, ela começou a conversar comigo. E ela me questionando sobre a minha vida, sobre o porquê de eu ter tomado essa atitude e tal. E eu não conseguia falar, né? Não conseguia me expressar, não conseguia abrir meu coração, né? Aí ela me explicando com todo cuidado para eu não surtar, né? Não ter um surto. Ela falou para mim assim, olha, você vai ficar uns dias aqui com a gente, né? Daquela uma linguagem bem para mim não me assustar. Você vai ficar uns dias aqui com a gente vai te transferir para uma outra ala, né?
e lá você vai fazer ficar uns dias, tomar uns medicamentos, dar uma relaxada, né, para você se desestressar e tal, mas aquela conversa bem assim, para não criar uma coisa, né, um impacto, né. Enfim, dali do quarto que eu estava, no quarto comum, eles me transferiram, o hospital que eu fiquei, ele tinha uma ala psiquiátrica, né. Aí eles me transferiram para essa ala psiquiátrica e ali eu vivi momentos muito complicados, porque eu tive que ficar longe do meu filho, que tinha 1 ano e meio, acho que na época, longe de familiares, né? Ali só entravam 2 pessoas para me visitar, que era o meu pai e um pastor, o pastor Pedro Bittencourt. Eu vou levar ele no meu coração para o resto da minha vida, né? Que foi a pessoa que mais me ajudou nessa hora. Eu lembro que nos dias que eu fiquei ali eu perdi muito peso, eu fiquei muito magra, muito abatida, embora que dentro daquele local ali tinha uma sala de recreação, onde eles faziam, a gente fazia trabalhos manuais e tal, a comida também eles cuidavam para a gente se alimentar, medicação na hora certa, mas eu não podia ver ninguém, eu não podia conversar com ninguém, eu estava fechada ali naquele ambiente, né, com outras pessoas. Mas ali também fiz bastante amizades, né, fiz amizade com algumas pessoas e que foi muito bom para mim. Fiquei 30 dias internada ali em tratamento psicológico e só quem ia me ver de fato e que podia era meu pai e o pastor Pedro, que foi assim uma pessoa que me ajudou muito nesse processo meu de depressão, me acompanhou de perto, sabe? Esse foi, se é que um pastor tem que fazer um papel de um pastor, esse realmente fez. Esse aí como diz, eu tiro o meu chapéu para ele, né? Então, fiquei ali os 30 dias, passou os 30 dias, aí eu tive alta, voltei para casa, mas continuei. Os momentos muito difíceis. Às vezes me dava aquelas crises de ansiedade, eu entrava em desespero, eu chorava, eu tinha falta de ar, sabe? Nossa, gente, é terrível. Nunca julgue alguém que tenha depressão. Nunca julgue. Sempre tente acolher a pessoa, tente entender. Essa situação não é uma situação que a pessoa quer. A pessoa não quer, na verdade. A pessoa está nessa situação por um quadro de saúde mesmo, gente. É saúde mental, sabe? A pessoa está nessa situação não é por dengo, por bardo, por birra. Ela está nessa situação porque é um problema mesmo, né? E então eu tinha essas crises. Às vezes meu pai e minha mãe não davam conta de mim, entendeu? Depois que eu, que eu voltei de alta para casa, eu fiquei uns dias na casa do meu pai e da minha mãe para eles me cuidarem. Eles não davam conta de mim, gente. Eles não davam. Eu tinha aquelas crises que eu me jogava no chão, eu sentava num canto, assim, que nem uma criança, chorando, gritado, assim, sabe? Me dava crise de ansiedade que eu tinha vontade de sair pra rua e caminhar sem rumo, sem eira nem beira, sabe? E tinha o meu filho pequeno que eu não conseguia dar atenção ainda para ele, né, por toda essa situação. E foi momentos difíceis, gente. Eu lembro que às vezes as crises eram tão grandes, que eu ficava deitada na cama, com a coberta até na cabeça, chorando. E quando eles não davam conta mesmo, eles chamavam esse pastor ia lá, conversava comigo, ficava do meu lado junto comigo. E sabe, foi uma barra que foi enfrentada nessa ocasião. E se passou um tempo, né? Cada vez que eu ia, então eu tinha que fazer um acompanhamento com a psiquiatra de 6 em 6 meses, né? E cada vez que eu ia na psiquiatra, ela só me dava mais medicação, e mais medicação, e mais medicação. Chegou um nível que eu tava tomando 8 tipos de antidepressivo. 8. Um mais forte que o outro. Todos eles aquela tarja preta que se chama, né? E não foi fácil, não foi fácil. Eu andava dopada, né? Porque eu tinha que tomar a medicação para tudo, né?
tudo que eu não conseguia me coordenar sem estar medicada, né? E passou o tempo, gente, foi um calvário, não foi da noite pro dia. A gente ficou naquele processo por muitos anos, eu não sei nem mensurar quantos anos que foi indo na psiquiatra, na psicóloga, tomando medicação, tendo surto. Eu não tinha surto de avançar ninguém, de fazer mal para alguém, eu tinha surto de eu mesma me perder, sabe? Depois de um tempo eu arrumei um trabalho, eu lembro que eu ia para o trabalho, eu me perdia no caminho, eu não sabia voltar para casa. Eu tinha que ligar para minha mãe, meu pai, e dizer, ó, eu não sei aonde eu tô perdida. E sendo que eu conhecia a minha cidade de baixo para cima, de cima para baixo. Mas na época, gente, é uma confusão tão grande que dá na mente da gente, que na época, sabe, foi difícil, gente. Então meu pai e minha mãe diziam para mim, filha, fica calma, fica onde você tá, não sai daí. Diz pra mãe aonde é que você tá, qual é o lugar, como que é o nome da loja na frente que você tá. Daí eu dizia, tal loja. Ela dizia, fica aí que o pai já tá indo aí te buscar. Aí, coitado do meu pai, pegava o carro, saía desesperado atrás de mim pra ir me buscar onde eu tava, porque eu não sabia onde que eu tava, sabe, gente? Então foi uma fase bem complicada, sabe? E sempre eu busquei ajuda espiritual, né? Nessa fase aí, eu sempre busquei ajuda espiritual. E eu aconselho a você ou que tem algum familiar nessa situação, procure, além da ajuda médica, é muito importante você ter uma ajuda espiritual, você ir buscar uma ajuda espiritual. E eu fui buscar uma ajuda espiritual em Deus. Eu fui para a igreja. No início eu não queria ir, a minha mãe disse: "Vamos, filha, eu vou contigo". Daí eu dizia: "Mãe, eu vou contigo, mas você tem que ficar junto comigo, do meu lado, e você tem que sentar no último banco, porque eu não quero sentar na frente". A minha mãe sentava com toda a calma comigo lá e tal. E foi um processo difícil, difícil, gente, mas com paciência, com carinho, com cuidado, sabe? Eu agradeço muito aos meus pais, eu digo que eu fiz eles ficarem com os cabelinhos brancos antes da hora, né? Porque os filhos, às vezes, né, dão umas preocupações pros pais, né, dessa maneira, mas graças a Deus que eu tive pai e mãe que me entenderam, que cuidaram de mim, que me ajudaram nessas horas, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, concluindo agora, é que depois de um período, houve uma mudança em mim. Eu comecei a reagir, né? Comecei a me cuidar, sabe? Comecei a querer me arrumar, a ter esperança, a enxergar aonde que eu podia estar no lugar mais lindo que tivesse, eu enxergava o dia cinza, não via razão em nada, só tinha tristeza, só tinha angústia dentro de mim, mas é uma angústia, gente, é uma angústia muito forte que a gente sente dentro da gente, é uma vontade imensa de ir embora mesmo, sabe, desse mundo, e porque você não enxerga graça em nada, sabe, você pode ter tudo, mas você não vê graça em nada, sabe? E eu comecei a enxergar, sabe? Comecei a tomar conta do meu filho novamente. Comecei a ter a vida que eu não estava tendo até então. Essa psiquiatra que me cuidou, ela começou a ver uma mudança, uma melhora. Daí ela sugeriu para mim: olha, Cláudia, eu tô vendo que você tá melhorando, você tá bem. Vamos começar a reduzir a tua medicação, mas nós não vamos tirar totalmente, nós vamos ir. Você vai hoje tomar meio comprimido, por tantos dias você vai tomar esse meio comprimido, depois tantos dias você não vai mais tomar outro meio comprimido deste medicamento, e assim foi indo gradativamente, ela foi tirando um pedacinho de cada medicação que ela tinha me receitado. Então, das 8 medicações que ela tinha me receitado, ela foi tirando, até que não fiquei tomando, para não dizer que eu não fiquei tomando nenhum medicamento, eu continuei tomando só fluoxetina, que era para manter o meu humor, para me manter equilibrada, e essa fluoxetina eu tomei até uns 2 anos atrás, né? Hoje é 2022
Então eu tomei até uns 2 anos atrás, acho que foi isso. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu tô liberta, gente. Consegui sair do fundo do poço. Consegui vencer essa doença. Às vezes, quando quer vir o desânimo, quando quer vir aquela sensação ruim dentro de mim, quando quer vir, sabe, o desespero, a vontade de entrar de novo nesse poço, eu digo, eu não quero mais isso. Eu olho para minha vida, eu olho para minha família, eu olho para mim mesma, sabe, e penso, eu não quero mais isso. E graças a Deus, sabe, aquela angústia, aquela dor, porque é uma dor, gente, é uma dor terrível que a gente sente dentro do nosso peito. É uma dor que dói de verdade, dói, vocês não têm noção, dói. Para quem não sabe disso, dói, né? É um descontentamento que você tem, né? Então, aquilo já. Gente, quando quer vir assim, eu digo, não, essa dor, essa angústia, essa coisa, eu não quero mais dentro de mim. E graças a Deus, sabe, hoje eu levo uma vida normal, eu levo uma vida tranquila, né? Dificuldade tem, problema tem, sim. Só que a gente consegue lidar, a gente consegue trabalhar com isso agora. Então, é esse o testemunho da minha vida que eu quero deixar para vocês, que eu passei momentos difíceis, mas consegui vencer. Hoje estou aqui testemunhando de que sim, gente, sim, é possível sair do fundo do poço. Eu não falo a palavra aqui porque, como a gente trabalha com um sistema que tem algoritmo, né, ele pode derrubar o nosso vídeo, né, pode flopar o nosso vídeo, enfim, mas eu saí do fundo do poço, literalmente. E aconselho a você, tente, não desista. Não desista nunca. Continue, persista, sabe? Faça tratamento médico, faça tratamento psicológico, vá procurar ajuda espiritual. Eu procurei ajuda espiritual numa igreja evangélica, né? Sou evangélica, né? Sou grata a Deus pelo que ele tem feito, fez e tem feito na minha vida desde então, né? Então eu digo, não desista. E vocês familiares que talvez estão vendo esse vídeo meu, cuidem dos seus familiares. Se alguém tiver com esse tipo de problema, não pense que é barda ou é preguiça ou é qualquer coisa do tipo, porque a pessoa ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue ter ação. Não consegue. Então, entenda, cuide, dê amor, dê atenção, tenha paciência. Tenha paciência, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. E um beijo para vocês e continue acompanhando o meu canal aí. Os próximos vídeos, além dos vlogs, receitas que eu trago no meu canal, que também é algo que me motiva bastante, né? Que me dá prazer e alegria de fazer. Além disso, eu vou estar trazendo mais testemunhos de coisas, de milagres que aconteceram na minha vida, que é para edificar a tua vida também através desses milagres. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e se precisarem desabafar, deixem aí nos comentários, né? Que eu vou estar lendo os comentários de vocês, né? Me sigam no Instagram também, lá é Cláudia Grande, oficial. Qualquer coisa, manda um direct para mim lá, que eu vou estar conversando com vocês e tentando ajudar da melhor forma que eu possa. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.